discernimento e humildade para rejeitar tudo o que diminuiu e a autoridade de Cristo e seu sacrifício, e que a nossa fé seja restaurada e centrada somente em Cristo, nos dias atuais e nos dias vindouros. Irmãos, Jesus é o único caminho e a única verdade. Mas nós podemos viver uma vida distante de Cristo. É só nós não se importarmos com a igreja, com os irmãos, querer viver a nossa própria vida, querer fazer aquilo que nós achamos que é melhor para nós e que nós mesmos somos capazes de fazer. É viver uma vida distante de Cristo. Então, quando João fala aqui no capítulo 14, no verso 1, ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creio também em mim? Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. No verso 3, ele nos fala que quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. No 4, ele nos diz, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. No 5, então, Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus conforta os seus discípulos dizendo que da mesma maneira que eles creem em Deus como seu refúgio, no denso nevoeiro da vida, deveriam crer também em Cristo. Com isso, Jesus reafirma sua divindade. Mas o que significa crer em Jesus? Já que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim. Olha o que Jesus fala, né? Já que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim. Essa não é apenas uma fé intelectual, um sentimento racional, não pode nos ajudar na hora da emoção. Esse é o tipo de fé, até mesmo dos demônios. Eles creem e estremecem diante das coisas que acontecem no meio espiritual. Finalmente, não é uma fé, ou na fé, uma pequena fé no grande Deus. Vale mais do que uma grande fé no objeto errado. Muitos dizem, eu tenho uma grande fé, confio somente na fé que tem, e não no grande Deus. A fé em Cristo não é um salto no escuro. Confiar em Deus e no seu Filho é crer e confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria e na sua providência, no seu amor e na sua salvação. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. Às vezes as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós, mas continue crendo em mim. Olha o que diz Jesus. Aconselhou Jesus, as sombras cairão sobre nós. A perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continue confiando em mim. Exortou Jesus, as prisões e os açoites nos alcançarão. O sofrimento e a morte nos apanharão, mas continue confiando em mim. Instruiu Jesus a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, a lágrima
Os vales profundos, as noites escuras virão, mas continue confiando em mim. É essa sabedoria que nós cristãos devemos ter no nosso Deus maravilhoso e em Jesus Cristo. A partida de Jesus é para o bem dos discípulos. Quando Jesus estava falando essas coisas aqui, estava se aproximando da sua crucificação. Então, ele quis falar para os discípulos que, mesmo ele estando ausente, ele indo para o Pai, não era para eles temer. Não era para eles se esconder. Não era para eles perder a fé. É verdade que ele está indo embora, mas está indo para preparar um lugar para eles. Virá e os levará para que eles possam estar onde ele está. Olha só, Jesus vivia com os seus discípulos, caminhava com eles. Quantos milagres Jesus fez, né? Com os seus discípulos junto, né? E mesmo assim eles ainda não tinham uma plena confiança em Jesus. A gente vai ver mais à frente, né, o que Filipe vai pedir para Jesus nesse texto, né? Quando Jesus fala de ir preparar lugar, não se trata de ele entrar em cena e depois começar a preparar o terreno. Ao contrário, no contexto da teologia joanina, é o próprio ato de ir via cruz. A ressurreição que prepara o lugar para os discípulos, diante das provas, das tribulações e do sofrimento. Precisamos, irmãos, levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, há sofrimento, dor e cruz. Mas o fim desse caminho é a glória, é o céu, irmãos. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Olhar para a frente, para a recompensa, para a herança imarcessível, para a pátria eterna, para o lar celestial, nos capacita a triunfar sobre as turbulências da vida, como Jesus descreve. O céu, em primeiro lugar. O céu é a casa do Pai. Ali no verso 2, né, irmãos? Ele fala isso para nós, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Olha só o que Jesus diz. O céu é onde se encontra o trono de Deus. Lá estão as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificados. O céu é a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro e o nosso galardão. A nossa herança incorruptível. No céu Deus enxugará as nossas lágrimas. No céu entoaremos um novo cântico ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos. Os filhos de Deus estarão lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui no mundo somos estrangeiros, mas no céu estaremos em casa, na casa do Pai. O céu é lugar de segurança, pois lá não entrará maldição. Lá não há gente doente, aleijada, ferida, oprimida. Lá não há cortejo fúnebre. A casa do Pai é o lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá ouviremos: a casa do Pai é onde todos os filhos são tratados sem preconceito, sem acepção,
Em segundo lugar, o céu é o lugar onde há muitas moradas. Aqui diz, né, para a gente olhar para o versículo 2, e é verdade. Olha, Jesus foi preparar uma morada para nós. No céu há lugar para todos os filhos de Deus. Né, lá em Apocalipse, no capítulo 21, 16, bota lá para mim, Karina. Aqui diz que a cidade celestial mede 2.200 quilômetros de largura por 2.200 quilômetros de comprimento. Essa é uma linguagem figurada, para mostrar que há lugar para todos. Mas olha o que diz o versículo 16 de Apocalipse. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e altura são iguais. Então quer dizer, irmãos, que há lugar para todos. Basta nós querer ir morar no céu. A vontade deve ser nossa de morar no céu. Não teremos apenas moradas, mas também morada permanente. Em terceiro lugar, o céu é o lugar preparado para um povo preparado. Olha o que diz o verso 3. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós não compramos esse lugar no céu, pois nós não o merecemos. E esse lugar nos é dado como presente por Deus, sendo pura graça. Jesus preparou esse lugar na cruz, na sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão lá na cruz. Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele entrou no céu como nosso precursor. Ele entrou na glória primeiro, abrindo-nos a fila como irmão primogênito. Estamos aqui nesta terra, irmãos, a caminho da glória. Duas perguntas que devem ser aqui feitas. A primeira pergunta é: como Jesus voltará? O verso 3 diz assim, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus voltará certamente. Ele prometeu, eu voltarei e venho sem demora. Eis que cedo venho, vigiai para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Jesus voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai voltar. Jesus voltará visivelmente. Todo olho o verá. Todas as nações se lamentarão sobre ele, e ele virá com o clangor da trombeta de Deus. Será o evento mais estupendo da história, será o dia do fim. Jesus voltará gloriosamente. A última palavra não será a do mal. A verdade triunfará sobre a mentira. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, mas será disperso como palha. A igreja triunfará com Cristo quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus ressoar. Cristo aparecerá nas nuvens como relâmpago, com poder e muita glória. Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai julgar as nações e lançará os ímpios e o diabo no lago de fogo. Receberemos então um novo corpo e subiremos com ele. Que consolo, né, irmãos? Saber que o melhor está por vir, está à nossa frente.
para nós que somos cristãos e acreditamos, né, irmãos? Muitos nesta terra, irmãos, não estarão preparados para o grande dia e lamentarão amargamente por terem vivido desapercebidamente, e as pessoas não se aperceberão até que ouvirão o toque da trombeta. Então será tarde demais. Jesus virá como ladrão de noite, em hora inesperada. E para o lugar para onde estou indo, vocês conhecem o caminho. O caminho é o meio pelo qual os discípulos são levados ao Pai. Jesus quis dizer: vocês me conhecem. Eu sou o caminho. Mas ele não diz ainda de forma definida que ele é o caminho. Para isso, veja o que diz o verso de número 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele pode dizer: vocês conhecem, porque ele tinha se revelado anteriormente como sendo o caminho para o Pai. A afirmação é um convite velado: venha ao Pai por este caminho. Até esse momento, Jesus tinha falado sobre o que ia fazer para seus discípulos: preparar um lugar e voltar para recebê-los para si mesmo. Eles não devem pensar, entretanto, que eles não têm nada a fazer, pois eles devem ir para casa onde há um lugar, aonde Jesus está esperando, não só os discípulos, irmãos, mas cada um de nós, que somos cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo. Tomé, ali no verso 5, disse assim, né? Senhor, não sabemos para onde está indo, como podemos saber o caminho? Ao dizer isso, Tomé provavelmente pode ser considerado o porta-voz do grupo, aquele que de fato disse o que a maioria dos discípulos às vezes estavam pensando, mas não tiveram coragem de perguntar para Jesus. Mas Tomé teve. Tomé não podia tolerar o pensamento de Jesus estar partindo. É por essa razão que ele faz o seu protesto, faz a pergunta. Tomé quis dizer: como se pode esperar que conhecemos o caminho quando nós nem ao menos sabemos o destino? Aqui Tomé chega até a cometer 2 erros, né, irmão? Ele pode ter pensado que Jesus estivesse se referindo à sua partida pela morte. Ou ainda, pode ter julgado que o mestre estava partindo para outro lugar na terra. No último caso, o caminho seria uma estrada comum e o seu erro seria semelhante aos dos judeus. Karina, abre lá no capítulo 7 de João, verso 35. Olha o que diz esse verso, irmãos. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Tomé estava imaginando esse caminho para Jesus. Ele imaginou que o Senhor estava falando sobre o caminho que ele estava para tomar. Enquanto Jesus estava, na realidade, referindo-se ao caminho que os discípulos teriam de tomar para alcançar o seu destino, como é evidente, né, ali no verso 6 do capítulo 14, que nos diz assim, ó: ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, a objeção levantada por Tomé contém um elemento de verdade. Aquele que não conhece o destino não sabe o caminho.
E naquela época eles não conheciam o destino, né? Eles não sabiam que Jesus ia passar, ia padecer na cruz, né? Morrer, ressuscitar, né? E subir ao céu. Naquela época eles ainda não sabiam. Então, ele não sabia o destino. Por isso, não conhecia o caminho, né, irmãos? Que nós também sejamos assim, irmãos. Nós estamos no caminho, mas nós já sabemos qual será o destino. Nós, aqui, nos dias de hoje, escolhemos qual vai ser o nosso destino. Se vai ser o céu ou se vai ser o inferno. Nós podemos escolher. Jesus, mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus é o único caminho. Olha o que fala o verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus não mostra simplesmente o caminho. Ele é o mesmo. Ele é o caminho. É verdade que ele ensina o caminho. Nos guia no caminho e nos consagrou a um novo e vivo caminho. Mas tudo isso só é possível porque ele pessoalmente se fez o caminho, irmãos. Cristo é Deus. Ora, Deus é igual a cada um dos seus atributos. Quanto ele possui cada atributo em grau infinito, portanto Deus não só tem amor ou exercita o amor, mas ele é amor, nada além de amor. Ele é justiça, nada além de justiça. Eu sou a verdade. Muito do que foi dito em conexão com eu sou o caminho se aplica também aqui. Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa. Como tal, ele é a realidade última em contraste com as sombras que o precederam. Mas no presente contexto, o termo a verdade parece ter uma nuance diferente de significado. Jesus é aquele que se opõe à mentira. Jesus é a verdade, porque ele é a fonte fidedigna da revelação redentora. Que esse é o sentido no qual a palavra é usada. Fica claro no versículo 7 que ensina que Cristo revela o Pai. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Eu sou a vida. Jesus não está se referindo aqui ao fôlego ou ao espírito que anima o nosso corpo. Ele não está pensando na alma e nem na vida como externamente manifestada, mas a vida em oposição à morte. Todos os gloriosos atributos de Deus habitam no Filho de Deus. E porque ele tem a vida em si mesmo, ele é a fonte e o doador da vida para os seus. Ele tem a luz da vida, as palavras da vida, e ele veio para que tenhamos vida em abundância. Da mesma forma como a morte significa separação de Deus, também a vida implica em comunhão com Ele. Não é necessário escolher entre as alternativas verdade e vida. São substantivos, não adjetivos. Cristo
é a verdade e a vida, bem como ele é o caminho, não bastante, ou o contexto nos indica que predomina a ideia do caminho. O significado parece ser: eu sou o caminho porque eu sou a verdade e a vida. Quando Jesus revela a verdade redentora de Deus, que liberta os homens do poder escravizador, do pecado, e quando ele concede a semente da vida que produz comunhão com o Pai, então é por meio disso que ele é como um caminho. Um caminho que nos leva para o Pai. Então Jesus continua: ninguém vem ao Pai senão por mim. Visto que os homens são absolutamente dependentes de Cristo para seu conhecimento da verdade redentora. E também para a faísca que leva a essa verdade, a viver em sua alma. Se torna viva para aquela verdade e segue-se que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Sem Cristo, irmãos, não pode haver nenhuma verdade, nenhuma vida eterna. Portanto, nenhum caminho para o Pai. Tanto o caráter decisivo da religião cristã, quanto a necessidade urgente de nós que vivemos esta missão. Nós temos que continuar vivendo a nossa missão, irmãos, sendo cristãos verdadeiros, continuar caminhando. De agora em diante, diz Jesus, vocês o conhecem e o têm visto. A explicação mais óbvia parece ser a seguinte: vocês o conhecem, reconhecem a partir de agora exatamente por causa destas palavras, pois eu agora lhe disse claramente que eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida para o Pai, de modo que agora vocês têm ainda menos desculpa do que antes, para a ignorância. Vocês viram o caminho com seus próprios olhos. Jesus está falando isso para os discípulos, que eles estavam vendo o caminho com os próprios olhos. E nós, irmãos, aos olhos das Escrituras, né? Nos dias de hoje. Só nas Escrituras, irmãos, nós vamos ver o caminho, e conhecer o caminho, e buscar o caminho, estar no caminho. Mas muitas pessoas, irmãos, continuam na incredulidade humana. Conhece a palavra de Deus, já estiveram na presença de Deus, caminharam às vezes por muito tempo na presença de Deus, mas deixaram de acreditar nesse Deus, deixaram de caminhar. Olha o que fala aqui no verso 8, diz assim, ó: Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No 9, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? É difícil, né, irmãos? Ele já caminhava com Jesus. Nossa, quantas pregações Jesus falou que ele tinha vindo do Pai, que ele estava na terra a serviço do Pai, fazendo aquilo que o Pai queria. E mesmo assim, Felipe queria conhecer o Pai. Às vezes nós, na nossa caminhada também, não se convencemos aonde nós estamos caminhando. Não, eu quero saber mais. Não, parece que aqui está faltando alguma coisa, eu tenho que buscar. Não, irmãos. Vai para as Escrituras. Lá você vai buscar o entendimento. Jesus vai te dar o entendimento do que você precisa. Para Felipe, irmãos, ele era um dos primeiros discípulos,
um homem de nome grego, era natural de Betsaida, Galileia, cidade de André e Pedro. Ele tinha sido o instrumento para levar Natanael a Jesus, muito tempo antes. Jesus lhe dirigia a pergunta: onde compraremos pães para que as pessoas possam comer? Todos nós conhecemos essa passagem, né, irmãos? Ele tinha dado uma resposta que revelou sua pequena fé naquele momento. A ele, os gregos vieram com o pedido: Senhor, desejamos ver Jesus. E foi Felipe quem disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Enquanto o povo chegava a Felipe e perguntava que queriam conhecer Jesus, né? Felipe, né, interrogava Jesus, né, querendo conhecer o Pai, né, irmãos? Nós temos que ficar contentes. Felipe queria ficar contente com os olhos físicos dele, né? Se ele visse verdadeiramente o Pai, né? Felipe, provavelmente, representando os outros, né? Ele mostra e nos evidencia, né, que ele almejava ver o Pai. Não certamente porque ele negasse a espiritualidade de Deus e sua invisibilidade essencial, mas estava pedindo uma teofania, uma manifestação da glória do Pai, como a que fora dada a Moisés e aos outros crentes da antiga dispersação, né, meu irmão? Lá no Antigo Testamento, né, era Deus mesmo que vinha conversar com os seus profetas, né, com aquele que ele chamava para caminhar adiante do povo, né? Deus conversava. Então, Felipe, certamente lendo o Antigo Testamento, né, achava que poderia, né, estar à frente de Deus também, né? Ainda mais sabendo que Jesus era o Filho de Deus, né? Ao que parece, ele não tinha consciência de que um privilégio muito maior do que o que Moisés gozara enquanto na terra lhe fora dado era a presença do Senhor Jesus, né, irmãos? Era estar na presença do Senhor Jesus, né? Jesus lhe disse: por tanto tempo estive com vocês e você não aprendeu a me reconhecer, Felipe? Felipe tinha fracassado em ouvir cuidadosamente as palavras ditas a Tomé também, de que o Pai se tornara manifesto no Filho. Além do mais, não tinha o Mestre revelado essa verdade repetidas vezes desde o início do seu ministério? Certamente que Felipe e os outros tinham ouvido esse ensinamento. Por isso Jesus lhe dá uma reprimida, né? Dá uma espremidinha no Felipe, né? Aqui mais amorosa, né, irmãos? Porque Felipe era um dos seus discípulos mais achegados, né? Dizendo, né? Por tanto tempo estive com vocês e, no entanto, você não aprendeu a me conhecer? E naquela época, né, irmãos, Felipe caminhava com Jesus, né? Hoje nós caminhamos só com a palavra de Jesus, né? Nas Escrituras, né? O tipo, irmãos, de conhecimento que Jesus tem em mente e de caráter espiritual, ele significa que ver o Pai pela fé no Filho, pois Jesus continua: aquele que me tem visto o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Da mesma forma, como é verdade que quem viu o Filho viu o Pai, também é verdade que quem não viu o Filho não viu o Pai. O que faltava aos discípulos, entretanto, não era fé genuína como tal, mas uma fé genuína na medida plena. Eles tinham visto, mas em razão de sua própria
luminosidade não tinham visto com bastante clareza. Portanto, Jesus continua dirigindo-se primeiro somente a Filipe. Olha o quarto ponto, irmãos. A fé somente em Jesus. O verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11. Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Creio ao menos por causa das mesmas obras. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Esta passagem mostra que todo conhecimento com respeito aos fatos da redenção é baseado na fé genuína, na fé cristã, na fé em Cristo Jesus, irmãos. Os milagres, irmãos, os sinais, estes servem para confirmar a fé, fortalecida para ajudar a torná-la mais forte. Jesus então diz: creia em mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. Mas se não, então creiam em mim por causa das próprias obras. Os discípulos estavam vacilando na fé, uma fé que nunca tinha sido forte. Mas não importa quanta fé esteja presente em seu coração, ela deve ser mantida ali e fortalecida, especialmente agora com o Mestre já partindo, e por essa razão que Jesus novamente exorta os seus discípulos a crer nele, a confiar nele, a ver nele o Pai. Jesus Cristo é ungido por Deus para ser o nosso Salvador, irmãos. Um convite irrecusável para nós cristãos, irmãos. Olha o que nos fala o verso 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Verso 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muito solenemente lhes asseguro que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E obras maiores que estas ele fará, porque estou indo para o Pai. Os discípulos não precisavam temer que a ausência física de Cristo fosse significar perda de perder para a realização de milagres. Milagre vindo dos céus. Jesus continuará suprindo-lhes esse poder. Uma promessa gloriosa é dada aqui a quem continuar crendo, acreditando nele. Uma pessoa assim fará as obras que Jesus está fazendo. E isso não, apesar do fato de que ele está indo para o Pai, mas justamente por causa disso. De fato, justamente a partida beneficiará os discípulos do Senhor. Como isso pode ser verdade, é explicado aqui no verso 16 do capítulo 14. Karina, coloca lá para mim. O verso 16 diz assim, irmãos, ó. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Como resultado de sua partida, os discípulos realizarão não só as obras que Jesus estava realizando durante todo o tempo, milagres no reino físico, mas outras obras maiores que essas, ou seja, milagre no reino espiritual. As obras de Cristo, irmãos,
tinham consistido em grande parte de milagres no reino físico, realizados principalmente entre os judeus. Quando agora fala de obras maiores, ele está com toda a probabilidade pensando naquelas obras em conexão com a conversão dos gentios, com a nossa conversão, irmãos, com a conversão de cada um de nós hoje. Jesus tinha de fato essa grande tarefa em mente. Parece decorrer do fato que ele tinha se referido a isso apenas pouco dia antes e também de modo mais definido nesta mesma noite. Ora, a conversão dos eleitos de Deus entre os gentios, a obra de Pedro na casa de Cornélio, a de Paulo em todas as suas viagens missionárias, não poderia ter sido feita antes da morte e ascensão de Cristo, pela simples razão de que naquele tempo o Espírito Santo não tinha ainda derramado sobre eles. Tudo isso estava por mudar, irmãos, nesse momento. Ou seja, com a morte e ressurreição, a ascensão e a coroação de Cristo. Por isso Jesus podia dizer: obras maiores que essa eles fará, porque estou indo para o Pai. Irmãos, o verso 13 e o verso 14 nos diz tudo. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. A expressão, irmãos, tudo que engloba um vasto terreno, ela se refere tanto a grandes obras quanto às obras maiores. De forma coerente, nesta passagem, a relação dessas obras com a oração é ressaltada. Jesus ensina muito claramente que existe essa ligação no livro de Atos. Os milagres, tanto no reino físico quanto no espiritual, são repetidamente ligados com a oração. Contudo, somente as orações feitas no nome de Cristo são respondidas. Essas orações, naturalmente, não são feitas por interesses egoístas, mas sim no interesse do reino de Deus. Elas emanam da fé e estão de acordo com a vontade de Deus, sempre implícito, não conforme a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. É para a tua glória. Uma oração no nome de Cristo é aquela oração que está em harmonia com o que Cristo revelou sobre si mesmo, seu nome e sua autorrevelação em suas obras. A gente não vai conseguir, né, irmãos, ter êxito na oração, né? Eu apenas dizendo assim: ah, Senhor, eu estou orando para o Senhor me ajudar a ter um carro novo, uma casa nova. Não é isso que eles estão falando aqui, irmãos. É uma oração para te resolver o teu problema da tua alma. É uma conversa que você tem que ter com Jesus Cristo, ter com Deus, para melhorar a sua vida espiritual, a sua vida de cristão, a sua vida para o reino. Essas outras coisas, irmãos, Deus vai nos acrescentar. Mas eu tenho que buscar em oração aquelas coisas que vêm do alto, não as da terra. As da terra aqui, irmãos, é no trabalho e suando. Ninguém ganha nada de graça. Eu não vou chegar ali na rua, trocar o meu carro, deram um carro zero para mim. Não, não é assim que funciona, irmãos. E vocês acham que ir para o céu também é desta maneira? Não. Nós temos que pegar a nossa cruz, colocar nos nossos ombros e caminhar.
por causa do caráter e de longo alcance da promessa contida no versículo 13, ela é repetida no versículo seguinte, quer dizer, no versículo 14, né? Há uma diferença, pois agora os discípulos são instruídos a orarem não só em nome de Cristo, mas a Cristo. Se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim, tomando os dois versículos juntos, vemos que Cristo aqui se apresenta como? Como, irmãos, Cristo se apresenta? Como aquele em cujo nome a oração deve ser oferecida. Cristo deve ser o objeto da nossa oração. Não é eu acender uma vela ou pegar um lenço ou em outros. Tem gente que ora até na frente de uma pedra, né? E quer que alguma coisa seja resolvida na sua vida, né, irmãos? Não é assim. Nós temos que orar, irmãos, para aquele que ouve a nossa oração. E só quem vai ouvir a nossa oração é Jesus Cristo. Só Ele, irmãos. Não vai adiantar você orar para ninguém ouvir a sua oração. Você pode interceder pelas pessoas, para que Deus olhe pelas pessoas, pelos doentes, pelos enfermos, pelos que estão trabalhando, pelos que estão caminhando, mas você vai estar orando e intercedendo e pedindo para quem? Para Jesus Cristo. Para concluirmos, irmãos, diante de tudo o que ouvimos e refletimos, há uma verdade eterna e inabalável, que precisamos afirmar com toda a nossa força: somente em Cristo Jesus encontramos salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É só nós olharmos ali atrás no verso 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio, irmãos, outra ponte, ou qualquer esforço humano que nos leve a Deus, além de Jesus. Ele se entregou por nós, derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Hoje, irmãos, neste mundo cheio de vozes que oferecem falsas esperanças e promessas de salvação em coisas passageiras, precisamos nos apegar firmemente em Cristo. Ele é a nossa âncora segura, a nossa única esperança de vida eterna e de uma nova vida em Deus. Portanto, que a nossa oração e o nosso compromisso sejam sempre os mesmos. Cristo no centro da nossa vida. Cristo como nosso Salvador e Senhor. Cristo como fundamento da nossa fé. Que possamos, com nossas palavras e nossas ações, testemunhar ao mundo que só em Jesus há salvação. Olha lá para nós terminar, Karina, em Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, glória! Só o Senhor, irmãos, só Jesus. Que o Senhor, irmãos, nos fortaleça para viver e proclamar essa verdade, para que muito mais possam conhecer e experimentar a salvação que somente Cristo nos oferece. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Oh, Senhor, enche o nosso coração com as Tuas coisas, Senhor Deus. Que possamos sair daqui, Senhor, e colocar em prática aquilo que Tu nos pediste esta noite, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantar
e estar caminhando e te buscando todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós não tenhamos dúvida, Senhor Deus, mas sim acreditamos fielmente na Tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.